Agora, ô Galinho, você falou, você tá com uma camisa aí. Aqui a gente vai emendando os assuntos, é assim, né? Cara, você tem um autógrafo do Pelé, assim. Eu um vou até baixar aqui o casaco pra turma ver mais. Ó, dá um like aí, vai mandando comentário, mandou superchat, eu leio aqui no ar. Mandou comentário, eu também leio, vá mandando aí sua pergunta pro Galindo, beleza? Ó, like na live, tamo junto. Eu me formo em 1999, já tinha uns anos aí de carreira, mas 2011, Festival de Cinema do Recife, olha, Pelé vai ser homenageado. Ah, é? Você vai fazer a reportagem. Ah, é? Eu não dormi na véspera. Aí eu vou pro hotel. Pelé ia ser homenageado como ator. Pelé atuou em 17 filmes. Cara, as pessoas não sabem disso. Diria Chaves, era melhor ter ido ver o filme do Pelé. É isso. Fez filme com Stallone, Michael Caine. Fez o filme com Stallone. Né? Fuga para a Vitória, né? Então, ele Segunda Guerra, né? Ele fez vários filmes. Atuou em alguns de porno chanchada também, né? Bacanas. Então, a nossa entrevista tinha como pano de fundo o cinema. Então, maravilha. Então, chegamos lá, montamos todo o set, aqui a estrutura lá no hotel de onde Pelé estava hospedado. Só que a produção do Festival de Cinema, junto com a produção da TV Globo, não visualizou um detalhe na tarde daquele sábado em que Pelé ia ser homenageado. Ia começar um jogo do Santos. A gente esperou mais ou menos umas 3 horas. Era antes, o jogo do Santos e depois. Nenhum problema com Pelé. Ele, na verdade, na cabeça dele, ele faz o compromisso religiosamente e profissionalmente. Só que nunca durante um jogo do Santos. Mas foi bacana também perceber, estamos falando de 2011, né? Mas isso é legal falar. Ele muito ligado, né? Muito ligado, acompanhando. Então, ainda hoje, é uma diversão. É um fato que Pelé acompanha o Santos assim como um torcedor, né? Ele é um torcedor. Cara, ele é um torcedor do Santos. E aí a gente senta pra conversar, né? E também é daquela figura assim muito generosa, ri bastante. Então, quando a resenha começa, aí você já relaxa. Então, foi ótimo. Em 2014, antes da Copa do Mundo no Brasil, a gente foi fazer uma série de reportagens, alguns repórteres viajando pelo mundo. Eu fui à África, fui a Camarões e também à Argélia. E aí, antes de Argélia e Eslovênia, era um amistoso, Pelé ia dar o pontapé inicial. Caraca. E aí, chegando na cidade de Blida, que é a região metropolitana de Argel, a gente chega lá, tal, pra falar. Era um estádio com perto de 30 mil pessoas. As pessoas, certamente, pelo rosto das pessoas mais jovens, ninguém viu Pelé jogar. Mas eu, como brasileiro, aquela sensação. Veja, eu estou no norte da África e as pessoas estão ovacionando um brasileiro. Minha vontade era de chorar. Caramba, cara, isso é muito significativo. E aí, depois de dar o pontapé inicial, Pelé entra com um carro, na verdade, tipo na pista assim do estádio. Aí ele dá o pontapé inicial e vai saindo. E aí aglomeram muitos jornalistas, repórteres ali do lado. Não vou. Pelé é o nome que todo mundo tá gritando. Pra gente ouvir, eu tentando também levantar o microfone da Globo, muito poderoso, pra ele ver, mas era muita gente. Aí eu começo assim, rapaz, eu começo a gastar o meu sotaque alto e carregado. Pelé, oxente, aqui, Pelé, aqui, ei, rapaz, ei, Pelé. E aí ele me nota. Ele me nota. E vem e me fala algumas palavras ali também. Então, era o combo dessa homenagem de Pelé e a gente fazendo uma reportagem no país que viria ao Brasil em 2014. A terceira vez com Pelé foi quando ele veio lançar um campeonato carioca. Em que ano? 2016, Sim, 15, 17? Por Tem aí. que olhar aqui, mas por aí. 17, talvez. Ele foi o Campeonato Carioca na Cidade homenageado das Pelé. Artes, no Rio de Janeiro. isso aí. Então, tivemos a oportunidade de estar com o Pelé também. E a última, em 2019, ele fez um circuito uma fila de veículos do Brasil e do mundo, né? E eu fui pela TV Globo, uma entrevista também longa, mais longa. E nessa daí, existe uma loja de camisas retrô do Santos e também da seleção brasileira. E aí eu comprei e aí pedi, Pelé, por favor. Aí o homem botou aqui. Caraca. Do amigo Pelé. Não tá, né? Pô, essa vai pra Nova York, entendeu? Essa vai. Essa vai pra
comigo pro mundo. Cara, E aí eu sensacional. tinha que estar aqui com ela. Já entrei no Seleção, no Redação Sport TV também. Então, Também, assim, olha, né? com licença, é a fuga do protocolo, mas olha, eu acho que eu tô bem vestido. E assim, até você falou... Agora, não queria falar sobre... Fala, Betão. Não, só pra ele saber, falando do Pelé, Sim. o que você acha que a gente, como Brasil, dá menos atenção... Isso que eu ia perguntar. Menos o que o Pelé merece. Assim, se o Pelé fosse argentino, acabou. Você falou do seu orgulho Só de falar, estar vendo um brasileiro ovacionado, assim. Vocês estão dizendo tudo, né? A gente tem essa sensação de que ele é menos, assim, valorizado, né? Que é o Maradona na Argentina. por exemplo. E aí eu lembro, e também fico feliz em citar o meu saudoso amigo Guilherme Vanderlais, produtor, que estava no voo da Exato, Chapecoense. E aí Vanderlais, como eu, adorava cascavilhar baús, arquivo, acervo. E aí diz assim, olha, ele um grande botafoguense, olha, pô, a gente tem que estar toda semana dando reportagem sobre Pelé e Garrincha. Esses dois juntos, o Brasil nunca perdeu com esses dois juntos em campo. Então, assim, algumas das vezes, assim, das grandes histórias que eu tive o prazer de contar foi sobre essas figuras, esses personagens, né? E aí eu adoro ir na história dos nossos vovôs, ex-atletas. E aí tem algumas que eu tive a honra. Falar de Ademir Menezes, o Queixada. Fiz reportagem. Legal, Que teve reconhecido esse ano um gol da Copa de 1950. E aí, de alguma forma, a reportagem ajuda a dar visibilidade para isso. E aí, a CBF, o pedido da CBF junto à FIFA, tudo isso ganha um peso, um endosso. Ele é o artilheiro da Copa, né? É o artilheiro da Copa, o maior artilheiro do Brasil numa edição de Copa do Mundo, com 9 gols. Em 50. Só que o defensor Para da Espanha, foi um jogo que o Brasil goleou. O primeiro gol desvia no Para e foi dado como gol contra. Mas era um desvio. Claramente era... Chutou e desviou e entrou. Mas estava lá até o ano passado, gol contra no site da FIFA, oficial da FIFA. E aí a CBF faz a solicitação. E aí, com 9 gols, Ademir Menezes, ele supera Ronaldo, que em 2002 foi o artilheiro pelo Brasil com 8 gols. Então, Ademir Menezes, Queixada, grande vascaíno, estrela do Expresso da Vitória, né? Também campeão com o Fluminense, pernambucano, como eu. E aí, ele é o maior artilheiro numa edição de Copa do Mundo, artilheiro do Brasil numa edição de Copa. Isso é muito foda, isso é muito foda. 9 gols. Você falou do Pelé, uma coisa de bastidores que você falou, essa questão dele ser torcedor mesmo do Santos. Tem um outro detalhe, assim, que você observou, porque eu acho que quando chega um cara assim, né? A gente teve recentemente aqui no Charles, o Zico, né? Tivemos o Dinamite, Gerson, né? No episódio no Maracanã. Os caras são lendas, né? Os caras são lendas. Você fica observando, né, cara, o que acontece. No do Gerson, por exemplo, a gente teve um encontro dele com o Pepe. O Pepe tava no Maracanã, assim. No mesmo momento que a gente tava gravando. Eu posso falar com o Gerson? Seu títulos mundiais ali, assim. Pra série, eu entrevistei alguns, né? Tostão, Jairzinho, Gerson. E eles tratam Pelé como a gente trata. Então eu acho isso muito impactante. Os caras que ajudaram Pelé nas maiores conquistas, né? Eles falam desse jeito do maior. Então, quando você fez aí a comparação como os argentinos tratam Maradona, eu tive também a honra mas era um momento triste, né? De participar da cobertura do velório, do sepultamento de Maradona. Maradona, sim. Né? Então, fomos algumas equipes da TV Globo num momento muito rápido, foi emergencial, e aí a gente contamos algumas coisas factuais, mas eu e Marcelo Bastos, o repórter cinematográfico, a gente preparou uma reportagem contando sobre tudo aquilo para o Fantástico. Então, assim... E o que foi a gente viu o que é, e aí eu não sei se... E talvez eu ouso dizer que o Brasil, quando Pelé partir, e faço voto de que seja daqui a muitos anos, a gente não vai ter aquele tipo de reação. Era uma reação. Os argentinos urravam. Isso aí. Sofrimento, né? É o sofrimento. Perderam um parente, a descida do parente no ato final da sepultura. É o caixão sendo fechado. Esse tipo de reação que as pessoas têm na rua, de várias as idades. Eu não tô falando dos argentinos que viram Maradona jogar, que viram ele começando no fim dos anos 70 ou brilhando em anos 80, né? Em 86, na Copa da Inglaterra. Eu tô falando de todos. Ou seja, isso passa como um assunto de almoço, como um assunto de jantar, como um assunto da sala de casa. Cada um argentino. É o amor. Veja só, você tem um parente que não tem o seu sangue.
ele se chama Diego Armando Maradona. Cara, E aí essas figuras lá, e ele especialmente é muito reverenciado na Argentina. Então foi arrepiante, foi emocionante participar dessa cobertura. Caramba, olha só quantos fatos históricos a gente já falou. Isso aqui, um golinho de Charlie. Porque o Maradona, pro argentino, aí você tava lá, você testemunha ocular dessa história, né? Que no ato do jogo contra a Inglaterra, quando ele faz o gol, um dos mais, ou o mais bonito das Copas, driblando o time todo, e depois, a ordem, acho que o primeiro é a mão, depois é o gol driblando, né? E o gol de mão, principalmente, o argentino encara o Maradona como um vingador da sua história. É isso. Pela Guerra das Malvinas, né? Exatamente. Que a Argentina foi humilhada, os ingleses com roupa térmica, os argentinos ali se virando, morrendo, congelados na guerra, e eles saíram da guerra humilhados. E aí vem na Copa, e o Maradona usa isso, ele fala, né? O povo tá sendo aqui vitorioso nesse momento. Essa relação é eterna dele com a população. E aí, essa história... A história histórica, né? Essa história das guerras faz com que você se aposse do personagem como ele um grande herói do seu país. Isso, herói ele nacional. É muito mais do que o jogador. Um atleta brilhante, né? Então aí eu comecei falando, sou pernambucano, então talvez lá eu pudesse vivenciar, assim, cara, um nível de bairrismo, né, que se tem. Então, assim, a gente, o pernambucano, ele fala e talvez a história possa justificar, porque as primeiras lutas pela república, pela independência, partem de lá. Então, a gente vai vindo uma história e, certamente, o fato de o Rio de Janeiro ter sido capital federal, o Brasil ter se voltado para cá, os outros estados, ajudam a formar muito de vocês, cariocas, Também, que estão aqui na frente, né? Sim. Essa história de a gente estar aqui, a gente tá falando no Rio de Janeiro, poxa, com cariocas, tocando em assuntos cariocas, mas a gente fala pro Brasil inteiro. Isso né? aí. Era assim há muitas décadas. Então essas histórias estão conectadas sim. E na Argentina tem essa relação também. É verdade, cara. Show.